Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso quinto dia de aula, História Eclesiástica 1, é o segundo bloco. Então, continuando aqui, nossos assuntos, como eu mencionava no intervalo, né, irmãos? Como é importante, muitas vezes, termos uma percepção sobre alguns acontecimentos. Porque quando a gente começa a estudar a história da igreja, e a gente sabe que a história da igreja está inserida num contexto, um país, ou em vários países, ou em várias épocas, com vários desdobramentos. E quando a gente, né, há pouco trabalhou sobre essa ideia de que o Império Romano no Ocidente ele cai, mas o legado do Império Romano ele continua até hoje e de uma forma ou de outra todos nós somos influenciados. A gente entende um pouco como é importante conhecer a história e saber que ninguém que está vivendo nenhum período ele está ausente das influências. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente sabe que aquilo que aconteceu no passado está se repercutindo hoje também. Ora para o bem e ora pode ser que para o mal. Então, assim, é muito importante a gente avaliar, conhecer, entender, tentar fazer uma avaliação sem ser muito tendenciosa. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Lembrando que as nossas aulas são gravadas. Eu separei aqui para vocês, que nem o material do Justo Gonzalez, para a gente fazer só uma breve retrospectiva e para a gente já entrar no próximo material, que é o segundo livro, né? Que seria o livro do Justo Gonzalez também, que é a Era dos Gigantes, tá bom, irmão? Que é a parte que a gente está trabalhando agora, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Só a parte da. Quero mostrar aqui rapidamente para vocês tudo aquilo que a gente já passou, né? Então percebam que nós já passamos por todas essas partes, né? Que seria os primeiros 313 anos. E como eu disse para vocês, depois eu quero fazer uma retrospectiva bem rápida sobre alguns pontos, tá bom? E agora pegando aqui o segundo livro, que seria esse, A Era dos Gigantes. A gente acabou de ver aqui há pouco esse slide, que seria sobre um pouco a cronologia, né, do período, os acontecimentos imperiais. E agora eu quero os dirigentes eclesiásticos. Aqui eu quero gastar um pouco de tempo mais com vocês. Inclusive, eu quero mostrar aqui esse história da igreja em quadros. Olha só que interessante, irmãos. O desenvolvimento do episcopado nos primeiros 5 séculos, né? Que na realidade é essa parte que é o que nos interessa nesse bloco. De tudo que estamos tratando aqui nesse material e nessa, eu diria, nesse módulo, se você me perguntasse assim, professor, pastor, o que o senhor recomenda para que a gente se aprofunde mais? Seria, de fato, o desenvolvimento do episcopado, ou seja, como os líderes daqueles dias se posicionaram. Ora, durante os primeiros anos e séculos da perseguição, e depois também, como está aqui, ó, pode ver que a gente vai até falar aqui no início do século V, que é quando tem a autodeclaração de Leão I, né? Então, percebam que esse quadro aqui, ele exemplifica o suprassumo da grande relevância de história eclesiástica, tá bom? Tudo bem até aí?
E por que ele é importante, irmãos? Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vai se tornar depois na reforma e vai se tornar hoje, tá? Então, pastor Johnny, dá para ler para nós, rapidamente? Período, fontes e pormenores. Só para a gente fazer uma breve recapitulação. É claro que aqui eles estão colocando apenas um expoente, tá? Um expoente, mas nós sabemos que são muitos outros, como eu já vou mostrar aqui para vocês, por parte desse outro material aqui, ó, tá? Que aqui, no caso, seriam os dirigentes eclesiásticos ou aqueles que mais tiveram prestígio durante esse período, tá bom? Leia para nós, pastor Júnior, por favor. Tenho sim. Período, século I, fontes, Novo Testamento e pormenores. Anciãos bispos e diáconos em cada igreja estavam sob a supervisão dos apóstolos. Início do século II, Inácio, anciãos e bispos passaram a ser diferenciados. Cada congregação era governada pelo bispo, por anciãos e por diáconos. No fim do século II, era Irineu Tertuliano, né, acredito? Bispo diocesanos, agora o bispo supervisionava um grupo de congregações de determinada região, eram considerados sucessores dos apóstolos. Dá uma pausa, por favor, pastor. Essas terminologias, irmãos, vocês têm que lembrar que mesmo no meio de toda a perseguição, o que acontece com eles? A igreja vai crescendo. Aquelas reuniões em casas, agora não são mais em casas, são em regiões, e quem é a pessoa que tem acesso àquela região? Então, percebam que naturalmente vai tendo essa expansão, né? E isso a gente vê como uma questão natural, né? Vão crescendo, a obra vai se expandindo, e os pastores eles vão se organizando, aqueles que têm mais facilidade ou maior liderança, né? Vão desenvolvendo, eu diria, uma liderança maior. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Por favor, pastor, meados. Joia, meados do século III, Cipriano, sacerdócio e sacrifício. Os anciãos presbíteros começaram a ser vistos como sacerdotes de sacrifício. Foi estabelecida a supremacia do bispo de Roma. O início do século IV, Concílio de Nicéia. Os bispos metropolitanos, os arcebispo, em virtude de estarem localizados em grandes centros, passaram a gozar primazia em detrimento dos bispos rurais chorepicops. Obrigado, pastor. Aqui, ó. Aqui a mudança da chave que a gente falou há pouco, porque eles passam a gozar. Lembra que nas últimas aulas, né, quem se batizasse, o bispo ou o pastor não pagava imposto, ou seja, olha a influência, olha ali já querendo trazer esse grupo forte, poderoso para perto dos líderes políticos, né? Então, é outra coisa. Continua para a gente, pastor, por gentileza. Fim do século IV, Concílio de Constantinopla, patriarcas, honras especiais são conferidas aos bispos de Roma, de Alexandria, de Antioquia, de Constantinopla e de Jerusalém. O patriarca de Constantinopla recebe primazia logo abaixo do bispo de Roma. Joia. Aqui mais uma coisa, lembra, irmão? A gente já comentou sobre isso. Então, o nome, né, patriarcado, vamos dizer assim, historicamente se deriva daqui. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu também não expliquei para vocês, irmãos. Percebam que aqui temos o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia. Bom, é extra-bíblico, né? Porque o primeiro concílio de todos é o de Jerusalém, em Atos 15. Mas, historicamente, o primeiro concílio é o de Nicéia. O segundo concílio é o de Constantinopla. Talvez você pergunte assim, então quer dizer que os pastores só tinham problemas assim, raramente? Eles não se reuniam? Eles não tinham outros assuntos a tratar? Eles não tinham outros problemas? Não, eles tinham. Mas como eram chamados? Eram chamados de sínodos, né? Então, o concílio é algo maior, aonde, já que a religião tinha sido legalizada, o próprio imperador financiava os sacerdotes religiosos para poderem participar daquilo. Podem ver que ele se autodenomina bispo dos bispos, logo,
ele também tem uma responsabilidade de fazer ou intermediar esses concílios. Mas fora dos concílios, existiam os sínodos, que seriam reuniões menores, que tratavam também de problemas grandes. Tá bom, meus irmãos? Só para mostrar um pouco dos dados históricos, tá? Então, continua para a gente, pastor. E o último aqui? Joia. Meados do século V, Leão I, Concílio de Calcedônia. A supremacia de Roma, Leão I é reivindicado a autoridade sobre toda a igreja, baseado na sucessão iniciada em Pedro. Agora, eu quero gastar um minuto aqui com vocês, irmãos. Vamos lá. Leão I é o ano 400 e pouco, se não me falha a memória, 400 ou 410. Agora, mas vamos lá. Se no ano 313 teve algumas... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se no ano 313 teve o Edito de Milão, no ano 325, Concílio de Nicéia, 381, Concílio de Constantinopla, e aí, com Teodósio aqui, a divisão, ele faz uma divisão entre Oriente e Ocidente. E logo aqui, por volta do ano 410, se não me falha a memória, é 410 mesmo, vem o que nós acabamos de ver aqui como o Leão I. Ora, fica uma pergunta, por que Roma, ele se reivindica acima de todos os outros, no caso, 4, né? Para ver, eram cinco patriarcas, e por que o imperador, que está lá em Constantinopla, permite que aquele outro bispo de lá tenha mais autoridade do que esse daqui? O que vocês acham? Dê imagem à imaginação. Por que será que ele se autodenomina líder sobre todos os demais, mas, ao mesmo tempo, por que o imperador não diz, não, está errado. Se eu sou o líder e o Império Romano, a sede principal está aqui agora, em Constantinopla, vai ser o bispo daqui que vai mandar, não o bispo de Roma. O que vocês acham? Não é por mim, é contra mim? Tem alguma coisa a ver nesse sentido? Se a gente tiver uma discussão aqui, pode ser que tudo que a gente tem idealizado, de algum modo, ele pode ruir? Seria mais ou menos isso, pastor. Vamos lá, deixa eu tentar melhorar aqui a minha fala. Será que essa decisão não tem a ver com uma decisão política para dividir os poderes? Já que eu sou o bispo dos bispos e estou em Constantinopla, e tem também um bispo aqui em Constantinopla, deixar o outro bispo lá de Roma também com uma certa autoridade e prestígio, eu estou compartilhando os poderes. Sabendo que Roma já vinha com várias crises, como a gente mencionou na última aula, que seria aquelas crises do Baixo Império, e aqui a gente está falando de que ano, irmãos? Vamos voltar aqui para o slide. A gente está falando, literalmente, do século V, Leão I. Deixa eu pegar a data aqui de Leão I, porque eu não me recordo bem agora. Mas, se não me falha a memória, Leão I deixa eu ver. Eu acho que é 410. Eu não sei onde eu anotei. Depois a gente confirma, tá bom? Mas será que não foi uma decisão política de compartilhar o poder? Estão entendendo, meus irmãos? Sabendo que aquela Roma, que já vinha com problemas muito sérios e guerras profundas, o único ponto de coesão sobre eles era o que? Era a religião, meus irmãos. Por que eu estou deduzindo isso aqui? São opiniões minhas, tá, meus irmãos? Percebam, um líder político, ele sempre vai tentar unir as pessoas para que não haja divisão. Lembra o que Constantino tinha feito? Constantino tinha apaziguado. Houve a questão do arianismo, houve o primeiro concílio de Nicéia, ele tenta sempre reconciliar, porque ele é um líder político. Então, fica aqui a minha opinião, tá? Não sei se posso estar, talvez, dizendo algo que não seja, de fato,
a principal razão, tá? Mas é o que eu deduzo, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Beleza. Vocês conseguem enxergar um pouco nessa perspectiva? Meus irmãos, eu tenho falado um pouco sobre isso, e aqui, mais uma vez, olha, não se esqueçam que, nesse período, essa parte oriental, ela estava muito forte. Ela estava muito forte aqui, no século V, e ela vai se tornar mais forte ainda no século VI e VII. E principalmente com o surgimento dos muçulmanos. A gente vai aprender em História Eclesiástica 2, porque com o surgimento dos muçulmanos, querendo ou não, essa parte oriental acaba se emancipando cada dia mais da parte ocidental. Então, é a minha opinião, tá, irmãos? E quando eu sou tão crítico assim com a Igreja Católica, irmãos, e com o romanismo, e com os próprios ortodoxos gregos, não pense em você que eu não vou ser também conosco, com o protestantismo. Porque, infelizmente, a gente tem que ter esses olhos abertos e críticos a qualquer período, tá bom? Então, voltando aqui, irmãos, agora os dirigentes eclesiásticos, ó. Vamos ver aqui os nomes dos líderes eclesiásticos. Leão I é 440, pastor. 440, né? Obrigado, Gil. Então, você percebe que tinham se passado, Gil, nem praticamente 100 anos de paz, já tinha alguém querendo dominar sobre todos os outros. Mas eu também entendo que o imperador nos dias de Leão I, obrigado pela informação, era conveniente que ele permitisse, de certa medida, uma certa partilha do poder para continuar ainda o quê? Dominando sobre todos. Que, querendo ou não, ainda, mesmo que 440, ainda era o Império Romano. A sede era Constantinopla, mas eu precisava de ter líderes fortes lá, porque, de fato, vocês têm que lembrar que, no período do Baixo Império, quando o próprio Império Romano se torna uma tetrarquia, ali, irmão, segundo alguns historiadores, vão falar que, inclusive, existiram não somente 4 generais, mas ali havia outros postos, como Césares e Augustos, ou seja, estava tudo muito subdividido, né, o poder de Roma, com essas vamos dizer assim, com essas separações, né? Então, nunca percam isso de vista, irmãos. É como hoje, por exemplo, irmãos, quando a gente vê a nossa política moderna. Irmãos, não tem como se governar sem a política, numa democracia. E o que é a política, se não o acordo entre as partes? Sempre foi assim, irmãos. E o acordo entre as partes muitas vezes envolve a religião, e a gente tem que ser muito criterioso com isso, né? Então, deixa eu pôr aqui um outro gráfico para vocês, que é esse daqui. Essa foto está no livro, o texto está de ponta cabeça, mas eu coloquei ela aqui para vocês. Ó. Olha só. Leia para nós, Gil, por gentileza, aqui os grandes expoentes, né? Que seriam os grandes dirigentes eclesiásticos. Dá para ler? Tá bem pequenininho, mas eu consigo ler. Deixa eu aumentar um. Aí, agora melhorou. Tá. Eusébio de Cesareia, 295 a 373. Então, só uma pausa, Gil. Lembra que eu falei há pouco, irmãos, que ele é o grande historiador e ele é o pai da história eclesiástica, só que, ao mesmo tempo, ele está logo no início de tudo. Então, ele pode acabar sendo um pouco tendencioso? Pode, mas, afinal de contas, é um momento novo na vida dele e a gente tem que dar direito de dúvida que, para ele, também é algo novo, né, irmão? Mas eu, particularmente, estou encantado com as obras dele. Continua, Gil, por gentileza. Anastácio viveu 74 anos, né? 299 a 373. Martinho, 317 a 397. Macrina, 319 a 380. Gregório de Nazianzo, 329 a 389. Basílio, 329 a 379. Gregório de Nissa, 334 a 395.
João Crisóstomo, a 344 a 407. Dá uma pausa aqui. Meus irmãos, é óbvio que, como são muitos grandes expoentes, e por isso que eu falei para vocês que esse é um assunto que eu também quero dedicar muito, com bastante critério, por isso que era chamado a Era Dourada da Patrística. Só um detalhe, João Crisóstomo, essa palavra Crisóstomo, né, ela significa boca de ouro, e ele era uma pessoa muito eloquente nos seus dias. Percebam, há várias pessoas aqui que até morrem no século V, mas a grande força do seu ministério se dá no século IV, né? Por isso que é um período chamado período de ouro. Alguns conseguem, né, fazer uma façanha, como foi o caso de Jerônimo e o próprio Agostinho, que ainda tem uma grande importância no século IV e no século V. Mas unido a todas essas grandes vozes, principalmente Atanásio e Eusébio de Cesareia, esses são grandes expoentes desse período, tá bom? Eles são dirigentes muito fortes e relevantes. Pode ler? Próximo. Irmão, por favor. Próximo é Jerônimo, 348 a 420. Agostinho, 354 a 430. Joia. Jerônimo tem uma influência muito grande, porque a Bíblia, quando a gente vê a Vulgata Latina, ou seja, vocês têm que lembrar, irmãos, que como que era dividido nesses dias a questão da língua entre os dois impérios. Lembra que há pouco eu falei que Teodósio fez uma separação entre reino do Oriente e do Ocidente? Pois é. Qual era a língua que se predominava no Império Romano do Ocidente? Era o latim. E qual era a língua que predominava no Império Romano do Oriente? Era o grego. Então, Jerônimo vai ter uma contribuição muito grande na história, porque nós vamos ter o quê? A versão latina, chamada Vulgata Latina de Jerônimo. É ele que escreve. Então, pela primeira vez, depois de muito tempo, está tendo também agora uma contribuição, onde a própria escritura, que era outrora lida em grego, agora ela passa a ser lida em latim. E aí é ele, Jerônimo, que traduz a Bíblia em latim. Tá bom? Então agora eu quero ir para o... Tudo bem até aí, meus irmãos? Joia? Tranquilo? E agora vamos pegar aqui o outro material, que é esse mesmo aqui, ó. Nós estamos na Era dos Gigantes, tá bom? Volume 2. Eu quero gastar um tempo aqui com vocês no capítulo 1 e no capítulo 2, tá bom, meus irmãos? Né? Deixa eu aumentar a letra para vocês. A gente acabou de ver as cronologias. Já vimos um pouco do impacto de Constantino, de Roma para Constantinopla, do Sol Invicto para Jesus Cristo. Não mencionamos sobre o Sol Invicto, né, irmãos? Vocês lembram o que era o Sol Invicto? Não. Não, eu não lembro. O Sol Invicto, pastor e irmãos, não compartilhei para vocês, não mudei, desculpe. Os romanos, eles adoravam o deus Sol, né? Aqui. Havia a adoração ao Sol. E o dia da adoração ao Sol, inclusive, é essa grande crítica por parte de vários grupos, eles não estão errados, irmãos, porque o dia da adoração do Sol Invicto era o dia 25 de dezembro. Entre o panteão grego-romano, e principalmente os romanos, eles adoravam o Sol, que era chamado Sol Invicto. E o que acontece? Era uma grande festividade entre os romanos. E agora, já com a permissão do cristianismo entre os romanos, qual é o grande dia a ser celebrado para nós cristãos? É justamente o dia 25, né? E é qual marco? Qual é o grande marco do cristianismo? Né? Para nós, de uma forma geral, a gente tem a morte e a ressurreição, mas
de uma forma geral, a gente sabe que o nascimento é uma coisa muito importante também, porque ele só morre na Páscoa porque um dia ele nasceu. Então, foi praticamente unido essas duas datas, como se fosse o seguinte: olha, você quer adorar o Sol Invicto? Não tem problema, pode adorar. Você quer adorar Jesus Cristo? Adore Jesus Cristo. Então, por isso que essa data, dia 25 de dezembro, ela é para ser questionada mesmo. E eu não tiro a razão dos irmãos que pensam dessa forma. Estão entendendo, irmãos? Por outro lado, irmãos, vamos deixar de celebrar o nascimento de Jesus? Não. Sabemos que houve essa mudança, sim. Hoje em dia já não tem mais essa questão do sol invicto, mas naqueles dias entre os romanos tinha. Entenderam? Então, é por isso que também é dedicado aqui algumas linhas e algumas páginas falando um pouco sobre esse problema. Para o imperador, percebam, irmãos, que a mentalidade do imperador é tentar eliminar as tensões e deixar também com que as pessoas que vivam ali tenham as suas fés com liberdade. Eu sei que hoje alguns grupos, quando questionam que nós estamos usando uma data pagã, eu digo para os irmãos, eles não estão errados, porque foi aqui um fato que, de fato, acontece, de fato, numa data que era assim. Mas a gente sabe que os nossos irmãos da igreja desses dias, eles não viam dessa forma. Era o dia da celebração deles, era mais ou menos o seguinte: não, nós fazíamos isso, mas agora não fazemos mais. E foi, eu diria, um subterfúgio daqueles dias. Eu sei que pode ter sido um dia político, mas acabou sendo um dia de subterfúgio também, para trazer ali um significado novo para esse fato que é o nascimento de Jesus. Tá bom, meus irmãos? É a congregação que se opõe um pouco, né, pastor? Como? É a congregação que se opõe, assim, eu já ouvi alguns irmãos falando sobre, mas... Sim, sim, e não só a congregação, Dil, mas os testemunhos de Jeová também, né? Os testemunhos de Jeová, né? Eles se opõem, entendeu? Eles se opõem um pouco. E a gente tem que saber, Dil, e quando eu faço aqui uma meia-culpa de admitir esse fato, a gente não pode ser infantil de admitir que foi realmente uma coisa esquisita. É ou não é? Concorda? Concordo. Porque não é o fato de nós não termos essa data que a gente vai legalizar dizendo, não tem nada a ver, não, foi assim que aconteceu. Agora, eu tenho que fazer, deixa eu ver aqui, ó, página 29, vamos lá para a página 29. Eu tenho que fazer aqui eu tenho que ter uma mente crítica, do quê? De saber que os nossos irmãos daqueles dias, eles viviam nessa experiência. É muito fácil para nós, aqui, ó, página 29. Era muito fácil para nós hoje, né? Para nós hoje, questionar que os nossos irmãos desse período não poderiam celebrar o Natal nessa data. Pensam, Gil, os nossos irmãos nesse período, eles tinham acabado de sofrer uma perseguição ferrenha. Ainda durante esses períodos aí de Constantino, haviam muitos irmãos nossos que não tinham, que tinham as marcas ainda das perseguições, principalmente aquela grande perseguição de Diocleciano. Então, é muito fácil chegar para o irmão e falar que eles cometeram pecado, mas no momento deles era um momento assim de muita liberdade. Vamos fazer uma leitura correta. Era um momento de um grande milagre para eles, entendeu? Eles estavam vivendo um milagre. O imperador não perseguir mais. Ter agora o edito como a gente viu, o edito de Milão. Não é o edito de Milão. Desculpa, agora até esqueci. Qual que era mesmo? É o de Nicéia, né? Não, edito de Milão, é isso mesmo. Edito de Milão, entendeu? Então, é por isso que eu digo para você que eles estavam felizes. Imagina, Dio, vou chegar o seu avô, chega o meu avô, chega um pastor lá,
que passou pela perseguição de Diocleciano, amputado, queimado, vivo, e agora eles podem adorar a Deus com liberdade. E aí, vamos adorar o dia do nascimento do nosso Senhor. Qual que é a data mais glamurosa para os romanos? Dia 25 de dezembro. Não, dia 25 de dezembro para nós vai ser adorar o nascimento do nosso Salvador. Você entende? Quando a gente conhece a história, eu não estou legalizando, Gil, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente não aponta com muito juízo os nossos irmãos. E aqui também, em virtude do sol, a adoração que os romanos tinham para o sol, outra coisa que era muito questionada era porque também Constantino participava muitas vezes dessas festas pagãs. Por isso que muitos escritores vão dizer que ele não era convertido, entendeu? E aí a gente também não tem muito o que falar de Constantino nessas horas, tá bom? Então, vamos ler só algumas páginas aqui, ó, do Sol Invicto para Jesus Cristo. Leia para nós, Tomé, por favor. Está dando para ver, Tomé? Dá sim, pastor. Então, por favor. Muito já foi escrito e discutido, é a partir daqui, né? Isso, é isso aí. Muito já foi escrito e discutido sobre a conversão de Constantino. Pouco depois de ela ter acontecido, houve escritores cristãos, como veremos no próximo capítulo, que quiseram mostrar que esta conversão era o ponto culminante de toda a história da Igreja. Outros têm dito que Constantino não passava de um político hábil, que percebeu que vantagens poderia obter com uma conversão, e que por isso decidiu atrelar seu carro à causa do cristianismo. Joia, só um comentário, Tomé. Você tem que lembrar, meus irmãos, que na história dos imperadores romanos, principalmente naquele período que a gente viu como Baixo Império, eles eram famílias contra famílias, eram crises violentas, muitas vezes se matava o novo general, ou o general mais proeminente, ou o imperador, de forma muito vil. Então, assim, vocês têm que lembrar que Constantino, quando ele faz as suas conquistas, é bem possível mesmo que ele tenha tornado todas essas decisões religiosas uma decisão apenas política, não tinha nada a ver de conversão. Mas isso não nos compete julgar. Uma coisa é fato, que eu também não mencionei nas aulas passadas, a mãe de Constantino, sim, essa era historicamente uma cristã piedosa. Tanto é que depois, no catolicismo medieval, ela é até canonizada. Ela é até canonizada. Então, para vocês terem uma ideia, ela era uma defensora do cristianismo e ela era uma cristã realmente legítima, dizem os historiadores, tá bom? Então, continua aqui rapidinho para nós, Tomé, por gentileza. As duas interpretações são exageradas. Basta ler os documentos da época para vermos que a conversão de Constantino foi bem diferente da conversão comum de um cristão. Quando algum pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino, para ter certeza de que o novo convertido entendia e vivia sua nova fé. E então ele era batizado. O novo convertido, então, seguia o seu bispo como guia e pastor para descobrir o significado da sua fé nas situações concretas da vida. Dá uma pausa aqui. Por isso que há pouco, meus irmãos, quando eu falei sobre quando a gente data que o ano 313, ali já começa todo o paganismo, etc. e tal, não é por causa de Constantino e a postura dele como líder político imperial que a gente vai padronizar todos os demais. Olha essa frase que linda, ó. Quando algum pagão se convertia, era submetido a um longo processo de disciplina e ensino. Ou seja, remete a uma ideia muito linda aqui, que durante esse período eles davam um discipulado muito, mas muito firme. E depois ainda colocavam esse novo convertido perto do pastor para que ele fosse conduzido. Ou seja, olha que coisa linda. Então, dá para a gente julgar esse período? Não. Por isso que mesmo que um líder político tenha se tomado proveito,
E aqui reforço o que nós vamos estudar depois em História Eclesiástica 2. E na nossa reforma protestante, será que também não tiveram pessoas, reis, príncipes, que usaram do protestantismo apenas como algo político? Claro que sim, meus irmãos. Claro que sim. Como até hoje acontece. Políticos que se convertem simplesmente porque querem tomar proveito nessa questão, tá bom? Então, só mais um pedaço, Tomé, para que a gente possa ir para o último bloco, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pular essa parte. Aqui, pode ler. Tomé. O caso de Constantino foi bem diferente, mesmo depois da Batalha da Ponte Milvio e durante toda a sua vida. Constantino nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade pastoral da Igreja. Ele contava com o conselho de cristãos, como o erudito Lactâncio, tutor de seu filho Crispo, e o bispo Ósio, de Córdoba, seu conselheiro para assuntos eclesiásticos. Mas Constantino sempre se reservou o direito de determinar ele mesmo suas atitudes religiosas, pois considerava-se bispo dos bispos. Repetidamente, mesmo depois de sua conversão, Constantino participou de rituais pagãos que eram proibidos aos cristãos comuns, e os bispos não levantaram a voz em protesto e condenação como teriam feito em qualquer outro caso. Então, aí aqui já surge uns... percebam, onde estão os João Batistas? Por isso que quando alguns já começam a dizer que a degradação começa com eles, a gente também não está de tudo errado, né, irmãos? Porque agora, mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei na última aula, ele era um líder político, mas o grande problema dele era, já que ele se dizia cristão, ele não poderia flertar, mas como um líder político, que também agia pela conveniência, ele queria agradar gregos e troianos, meus irmãos, como em tudo acontece, como sempre vai acontecer, no caso de líderes políticos, né? Aqui, Tomé, só mais esse parágrafo para a gente ir para outro ponto. É só um comentário, pastor. Eu acho que essas atitudes dele aí, como o senhor disse, não dá para julgar, mas coloca em xeque também a conversão. Não só a conversão, mas como se diz, a tutoria do pastor que doutrinava ele. Sim, sim. Porque pode ser que, por ele ser um político influente, o pastor ter, do mesmo jeito que o senhor comentou aí, que hoje os pastores se rodeiam de políticos, né, pode ter sido influenciados a fazer vista grossa, né, para a conversão. Sim, não tenha dúvida. Por isso que essa crítica ela é muito bem-vinda e por isso que, ao mesmo tempo, nascem os pais da igreja. E, assim, claro que nem todos, né, Tomé? A gente não pode, por exemplo, julgar Agostinho ou o próprio Jerônimo, porque estão lá para frente. Mas nem todos os pais da igreja se tornaram complacentes. Mas é nisso que a gente vê que, nesses dias, já que ele, como a gente acabou de ver aqui, ele tinha essas práticas, né? Participou de rituais pagãos que eram proibidos aos cristãos comuns. E os bispos não levantaram a voz em protesto, em condenação, como teriam feito em qualquer outro caso. Nesse caso aqui, o historiador Eusébio de Cesareia, ele poderia ser uma dessas vozes, concorda? Você entende? Porque, de fato, ele está escrevendo a história, mas como ele se posicionou? Será que ele se posicionou só como historiador, que registra os fatos, mas não como um pastor? Percebe, irmãos? Né? Então, essa é uma crítica que a gente tem que levantar. Ou seja, muitos que estavam tomando proveito nesses dias estavam apenas já começando a ir para um outro caminho que não tinha nada a ver com o caminho dos irmãos antes do ano de 313. Entendeu? Então, só para a gente concluir esse ponto, Tomé, agora leia para nós o que acontecia, não era? O que acontecia não era somente que Constantino
era uma pessoa ao mesmo tempo poderosa e irracível. O imperador também, apesar de sua política cada vez mais favorável aos cristãos e das suas afirmações de crer no poder de Jesus Cristo, tecnicamente, pelo menos, não era cristão, pois não tinha se submetido ao batismo. Constantino, de fato, só foi batizado no seu leito de morte, de maneira que qualquer política ou edito em favor dos cristãos, da parte do imperador, era recebido pela Igreja como um favor feito por um amigo ou simpatizante, e qualquer deslize religioso de Constantino era encarado da mesma perspectiva, como sendo a ação de alguém que não fazia parte do grupo dos fiéis, ainda que fosse simpatizante deles. Uma pessoa assim podia receber conselhos da Igreja, mas nunca sua direção ou condenação. Esta situação se encaixava perfeitamente nos propósitos de Constantino, e por isso ele teve o cuidado somente se deixar batizar no leito de morte. Por isso que muitos vão questionar, tá bom, meus irmãos? E aí depois, então, vocês acabem lendo aqui sobre essa parte, né, que a gente estava vendo sobre o Sol, né? E agora eu quero ir para o outro ponto. Aqui, ó, leia só esse pedaço para nós, Tomé. Constantino interpretava a fé em Jesus Cristo de uma maneira que não o impedia de adorar outros deuses. Seu pai já tinha sido devoto do Sol invicto. Este era um culto ao Deus Supremo, cujo símbolo era o Sol. Mesmo não negando a existência de outros deuses, parece que Constantino, durante boa parte da sua carreira política, pensou que o Sol invicto e o Deus dos cristãos eram o mesmo ser, e que os outros deuses também eram reais e relativamente poderosos, apesar de serem divindades subalternas. Por esta razão, Constantino podia consultar o oráculo de Apolo, aceitar o título de sumo sacerdote dos deuses tradicionalmente conferido aos imperadores e participar de cerimônias pagãs de todos os tipos, sem pensar com isso estar traindo ou abandonando o Deus que tinha dado a vitória e o poder. Ou seja, meus irmãos, ele queria, né? Por isso que aqui as críticas são muito, muito boas, né? E essa frase também, ó. Além disso, Constantino era um político hábil. Ele tinha tanto poder que poderia favorecer os cristãos, construir igrejas e até se apossar de algumas imagens de deuses para mandá-los para Constantinopla. E inclusive, bom, eu não sei se está aqui, mas depois vocês vão ver no livro, o formato das igrejas começam essa questão do templo. Eu não sei onde está agora, irmãos. Deve estar por aqui, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês, olha. Aqui começam, então, as construções dos templos. Olha como que eram a construção de uma igreja. Porque vocês têm que lembrar que até aqueles dias, no ano 313, antes do Edito de Milão, eles viviam foragidos. Não quer dizer que não tivesse templos, alguns grupos, mas era muito difícil se ter. Agora aqui começa, então, a ser construída a igreja, né? Então aqui ficava o altar, aqui era a nave e aqui era um coro, né? Então, e aqui é um outro desenho, aqui, ó. Corte da antiga Basílica de São Pedro em Roma, onde podemos ver a disposição das naves e as janelas do alto da nave principal. Então, como a gente já até mencionou anteriormente, né, ele começa a construção da Basílica de Roma, mas não é essa Basílica atual. Essa daqui era uma outra, né, que foi feita nesse período. Tá bom, meus irmãos? Joia, até aí. Deixa eu aqui, ó. Essa foto também é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui é uma foto de Jesus Cristo, olha, em que ele está com os pés sobre um planeta. Seria a Terra, né? A decoração mais comum nos absides das antigas basílicas veio a ser um mosaico de Cristo sentado em seu trono sobre o mundo, isto é, o que se conhece como o Pantocrator. Isso daqui é um
uma decoração antiga, tá bom? Beleza, meus irmãos? Eu aqui, ó, a Basílica de Santo Apolinário, em classe, em Ravenna. E agora eu queria ir para Eusébio de Cesareia. Eu queria gastar um tempo lendo aqui essa obra com os irmãos, porque eu achei bem interessante o texto aqui do Justo Gonzalez. Eu queria gastar alguns minutos com vocês nessa obra. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos parar aqui? Para a gente ir para o último bloco? Podemos. Podemos. Fechado. Então, eu vou parar aqui e a gente vai para o último bloco, tá bom? Só um minuto.